Tá bom, vamos começar falando sobre os materiais que você vai precisar bem rapidinho. Eu vou usar fio de polipropileno. Para fazer todas as minhas sungas eu uso fio de polipropileno. E se você muda o fio, muda a receita também. Então eu indico que você compre um igual dessa receita. Esse daqui é um fio de polipropileno. 312 é o tex dele. Tem de várias cores, de várias marcas também. Uma que eu indico é essa daqui, que é o fio Lisa Moda da Círculo. A marca é Círculo e o nome do fio é Lisa Moda Grossa. Ele é muito bom. Não é perfeito, mas ele é muito, muito bom. Mas enfim. E é com ele que eu vou fazer a sunga de hoje, ó. Eu tenho aqui vários exemplos, eu já separei tudo aqui pronto, os passo a passo, para que, né, eu não precise ficar desligando o vídeo e voltando. Daí tá bom, você vai precisar de uma agulha. A agulha também você não pode mudar, porque se você muda a agulha ou o fio, você muda a dimensão da receita, não fica do tamanho correto. Então assim, eu estou usando a agulha de 3,5 centímetros. Ela está um pouquinho suja, sim, mas não preste atenção nisso, isso não importa, tá bom? Não tá suja, na verdade, isso daqui é o que... Sim, eu tenho essa agulha há muitos anos, então, tá bom? Esquece disso. Você vai precisar também de uma tesoura para cortar o fio na hora do arremate ou na hora de trocar o fio. Você vai precisar de linha de costura e uma agulha bem fininha, a mais fina que você tiver possível. Você vai precisar das ponteiras também para você fazer o acabamento quando você for fazer a cordinha para colocar na sunga. E você também vai precisar... tá bom. Cadê? Esses preguinhos aqui para você colocar e marcar, marcador de ponto. Pronto, lembrei o nome, eu sempre esqueço o nome disso daqui. Você vai precisar de marcador de ponto para você facilitar a sua vida. Sem isso daqui, a situação fica bem mais difícil, mas você consegue fazer sem isso daqui também. Então, se você só tiver o fio, a agulha e a tesoura, você consegue montar a sua sunga. Agora, para fazer acabamento mesmo, você vai precisar da linha e da agulha, das ponteiras, do marcador de ponto, etc. Bom, sobre o tamanho da sunga, né, que eu esqueci de falar, é uma coisa que é mais sobre a tensão que você vai usar para fazer as correntinhas iniciais. Olha só, a receita dessa sunga de crochê que eu faço, todas têm a mesma numeração de pontos, só que o que muda para fazer o tamanho delas, tipo assim, P, M ou G, por enquanto, nessa receita, o que muda é a tensão do ponto. Na primeira carreira, que é a carreira de correntinhas, que começa aqui. O que é isso? Só para explicar, para dar, né, um contexto. O primeiro passo da receita é você vai começar fazendo 173 correntinhas com o seu fio. Então, assim, finge que eu comecei do zero aqui. Você vai começar do zero, né? Faz o seu ponto inicial. Ok. E você vai fazer 173 correntinhas. 173. Nem mais, nem menos. A questão é, olha só. Se você faz as correntinhas com uma tensão muito baixa, elas vão ficar bem grandes. Olha só. Isso influencia no tamanho que o seu cos vai ficar. Se você fizer as correntinhas bem assim, bem grandes, bem arregaçadas desse jeito, o seu cos vai passar de 173 centímetros, que no caso é o que eu quero para fazer a minha sunga do tamanho M. São 173 centímetros que eu preciso. Não, mentira. São 93, desculpa. 173 são os pontos. Enfim. O que eu tava falando? Se você fizer correntinhas muito largas, suas correntinhas no final vão ficar maiores. Se você fizer com uma tensão muito alta, olha só, suas correntinhas vão ficar muito pequenas, tipo assim, ó. Se você fizer assim, ó, isso é uma tensão alta, que é segurando bastante o fio e prendendo ele. Ó como fica bem menorzinho as correntinhas. E aqui um exemplo de novo com a tensão baixa, que é ele bem solto, o fio passando assim na maior tranquilidade da vida, sabe?
Olha só, o tamanho desses buracos comparado com os com a tensão baixa. Isso muda tudo quando você estiver fazendo cos. Então é bom você fazer um teste, sempre seguindo a mesma quantidade de pontos, 173 correntinhas para fazer o cos. Daí você vai fazendo e vai medindo em você. Faz 173 correntinhas com uma tensão baixa, vê se coube em você. Se não coube, faz de novo. Depois você tenta fazer com uma tensão média. Entende? Até que fique, que caiba em você quando você for usar. Basicamente é isso sobre as correntinhas. Essa é a primeira parte. É a parte mais importante, porque é a parte que vai dar a estrutura e que vai te guiar para fazer a sunga inteira. Então, né? Para começar, você vai fazer 173 correntinhas. Quando você tiver feito, você vai partir para a primeira carreira, que é a carreira de pontos baixos, nessas correntinhas aqui. Então, só recapitulando, parte 1, faça 173 correntinhas com a sua tensão para que essas correntinhas caibam em você, para que quando você faça as 173 correntinhas, vai ficar desse jeito. Vai ter as duas pontas. Você coloca em volta de você. E aí tem que caber, tem que ficar do seu tamanho. Tipo, justo, sabe? Nem folgado e nem muito apertado. Como eu disse, a tensão muda tudo. Então, teste várias vezes até que você consiga achar a tensão perfeita para você. A minha tensão, que fica com 93 centímetros, né? Essas correntinhas depois de prontas, é a tensão média. Então, se eu não faço nem muito apertado, nem muito frouxo, fica perfeito, ó. Fazendo assim, pra mim tá ótimo. Bom, depois que você termina as suas 173 correntinhas, você vai fazer a primeira carreira com pontos baixos. Eu coloquei esse pregador aqui, marcador de ponto, só para me auxiliar, mas não é necessário. Depois que você acaba aqui, ó, 173 correntinhas, você vai pegar e vai fazer mais uma correntinha. E depois, no primeiro ponto aqui, depois dessa adicional que você colocou, ó, essa daqui é a correntinha número 173. Essa daqui é adicional. Você vai pular ela e vai colocar a agulha nesse próximo ponto, que é o último no caso. Eita, pera. Assim. E você vai puxar, laçar a agulha e fazer um ponto baixo. No próximo ponto, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E assim em diante, sabe? Você vai fazer a carreira inteira voltando todas essas correntinhas até o final, tudo de ponto baixo. Todas as correntinhas vão ter um ponto baixo, você não vai pular nada. Fazer a carreira inteira de apenas de pontos baixos, até chegar aqui na última. Eu peguei aqui outro carretel com o fio que eu já fiz todas as correntinhas e já segui fazendo a primeira carreira com pontos baixos. Um ponto baixo para cada correntinha. E marquei aqui para me auxiliar, mas não é necessário, porque você vai fazer tudo direto. Eu espero. Pegando aqui minha agulha podre, eu parei aqui nas últimas 3 correntinhas para mostrar que é basicamente aquilo que eu estava fazendo mesmo. É a mesma coisa. Você vai pegar, olha, fazer pontos baixos em cada correntinha de base. Aqui, ó. No último ponto, só toma cuidado, porque às vezes esse primeiro nó que a gente dá para começar a carreira parece um ponto, mas ele não é um ponto. Então você não vai fazer nada nele. Você vai fazer apenas na primeira correntinha que você fez de verdade. A correntinha número 1. É a última correntinha, no caso, que você vai usar
para terminar essa carreira de pontos baixos aqui. Então você também vai fazer um ponto baixo nela. Só que você vai puxar aqui a agulha e terminar essa carreira desse jeito. Depois você pega e faz 3 correntinhas. 1, 2, 3. Porque agora a gente já vai para terceira parte do cos, que é a terceira carreira no caso, mas que no caso mesmo é a primeira carreira. Porque essa daqui foi as correntinhas de base para iniciar o trabalho. Aqui é um dos acabamentos que você já fez em ponto baixo da parte de cima. E agora nós vamos para a primeira carreira de pontos altos, que é a carreira que vai começar a aparecer mesmo cos de verdade. Então, ó, presta bem atenção. Esse foi o último ponto, exato. Você fez o último ponto de ponto baixo e mais 3 correntinhas. Você vai virar seu trabalho de cabeça para baixo. Tá vendo que tem os buraquinhos dos pontos altos, dos pontos baixos aqui? O que você vai fazer? Estica aqui esse fio que ficou, né, para fora do inicial, e você vai ver que o buraquinho do primeiro ponto baixo ou último, né, dependendo do seu ponto de vista, ele está bem aberto. Você vai pegar, vai laçar a agulha, e vai fazer um ponto alto aqui dentro, deixando essa linha para fora mesmo. Entra aqui dentro, laça de novo, puxa e faz um primeiro ponto alto. Desse jeito. Viu? Dentro do buraquinho, embaixo do último ponto baixo que você fez, que é na primeira correntinha de base. É confuso, mas é bem básico na verdade. Daí o que você faz? Vai continuar fazendo pontos altos nesses buraquinhos. Olha, eu estou no segundo ponto baixo. Se você for ver de cá para cá, esse é o segundo. Todo ponto baixo vai ter um buraquinho embaixo dele. Às vezes é confuso de ver isso daqui, porque ó, tem 2 fios aqui. Você não vai pegar nem por cima desse, olha. Não é assim que você tem que pegar. Você tem que pegar por baixo desses 2, que é aqui, ó. Dá pra ver direito? São 2 fios que estão em cima da agulha quando você entra no buraco. Olha só, 1, 2. Entrou no buraco, bem baixo do ponto baixo. Eita, esqueci de laçar. Peraí. Laça, entra no buraco e faz o seu ponto alto. Desse jeito. Olha só. Temos 3 pontos baixos aqui embaixo e 3 pontos altos em cima, bem coladinho neles. Essas 3 correntinhas que você fez foi só para subir mesmo. A gente vai usar depois. É bem importante isso daqui, inclusive, ficar desse jeito. Depois eu vou explicar daqui a pouco. Mas olha, basicamente, você vai fazer os pontos altos dentro do buraquinho até o fim dessa carreira. Essa é a primeira carreira de pontos altos do cos. Então você vai pegar e vai seguir até o final. Aqui, fazendo os pontos altos aqui dentro. Aqui, 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 aqui e no último. Inclusive, quando você estiver fazendo a carreira de pontos baixos, é bom marcar o primeiro ponto baixo embaixo dele para você não se perder, porque às vezes é confuso de você entender qual o buraquinho certo do primeiro ponto baixo que você fizer na carreira anterior, sabe? Não o primeiro quando você estiver voltando, mas o primeiro mesmo, que depois que você faz vários, você esquece, sabe o que estava acontecendo ali? Então é bom marcar onde que ele estava. Aqui eu marquei na parte de cima dele, mas pode marcar na parte de baixo também, que no caso seria aqui, desse lado. É bom para você não se perder depois.
Facilita bastante sua vida ter esses marcadores de ponto. Peguei aqui a outro passo, né, pra seguir, mas é a mesma coisa, só mudei o fio, tá bom? Enfim, eu queria pedir desculpa se tá confuso, mas eu tô tentando explicar o mais calmamente possível para que fique um tutorial entendível, sabe? Mas vamos lá. Próxima parte. O que aconteceu? Você, para recapitular, você já fez... Eita, peraí. Tá bom. Você já fez as correntinhas que estão aqui dentro, não dá pra ver mais. Depois você seguiu e fez os pontos baixos, virou de cabeça para baixo e já começou a primeira carreira de pontos altos. Olha, aqui as 3 correntinhas que você fez e seguiu fazendo no buraquinho embaixo dos pontos baixos da carreira de pontos baixos. Você fez em cima os pontos altos e a primeira carreira inteira você já terminou, eu espero. Então, o próximo passo agora, olha só, eu usei de novo os marcadores para eu não me perder e para segurar direitinho a linha, mas isso daqui não é necessário. Eu vou tirar aqui, ó. Como eu disse que é bom deixar sempre marcado o último ponto, o primeiro ponto baixo dessa carreira de pontos baixos, para você não se confundir, isso já vai ser um auxílio para mim agora, porque eu vou saber onde tem o primeiro ponto baixo, que nesse caso, virando para cá, nesse sentido, é o último. Mas não faz diferença se é o último, se é o primeiro, só, sabe, dá para entender que você tem que marcar para você não se confundir depois. Então, terminei essa carreira de pontos altos, né? Vou fazer os últimos 3 aqui para terminar de verdade. Olha só. 1, 2, ok, o buraquinho bem aqui, ó. 2. E o último. Esse último, você tem que prestar atenção, ele é diferente. O primeiro e o último ponto alto sempre vão ser diferentes, que eles têm uma coisinha a mais para que o acabamento fique perfeito depois. É um segredo, que é esse daqui, ó. Pera aí, onde é que tá focando essa câmera? Ai, eita. Onde é que tá o foco disso? Enfim, desculpa. Você vai fazer assim: laçar a agulha para fazer um ponto alto e colocar no último buraquinho do ponto baixo, que é aqui, ó. Eu sei que esse é o último porque eu marquei onde era o último, no caso o primeiro ponto baixo. Você vai laçar, entrar, puxar a linha e fazer metade do ponto alto. Fiz metade dele. Para terminar ele, eu teria que fazer isso e terminar, e puxar tudo. Só que antes de eu fazer isso, eu vou entrar no mesmo buraco novamente. Assim, laçar a agulha, puxar, fazer uma correntinha. Só com esse fio aqui, ó, eu tiro ele. O ponto alto anterior tá aqui ainda. E aqui tem uma correntinha. Agora, eu vou fazer isso. Eu laço a agulha e tiro tudo. O que isso vai acontecer? Olha só, enquanto eu tô tirando, uma correntinha nova vai ser formada aqui. E o ponto alto, que no caso seria o último ponto alto, vai ser finalizado. Ó, uma correntinha e o ponto alto finalizado ao mesmo tempo. O que vai acontecer quando eu faço isso? Por que eu fiz isso? Para que ficasse com duas correntinhas aqui no canto e o ponto alto feito ao mesmo tempo. E foi isso que eu acabei de fazer. Para seguir para a segunda carreira de pontos altos, você vai subir 2 correntinhas, virar o trabalho,
e fazer um ponto alto nesse último ponto alto, em cima dele, ó. Aqui. Então você vai laçar a agulha, faz um ponto alto neste último ponto da carreira anterior que você acabou de fazer, viu? Por que você subiu 2 correntinhas? Para ir para a próxima carreira. Por que eu fiz 2 correntinhas aqui no último, sendo que não precisava, entre aspas? Para que ficasse igual. Se eu não tivesse feito 2 correntinhas, aqui não iam ter 2 correntinhas, mas aqui ia ter. Então, toda vez que você faz esse processo de, no final da carreira, no caso, né, você vai fazer pontos altos, seguindo aqui, ó, até o fim. Ponto alto em cima de ponto alto, sem pular, porque é uma receita bem simples, o cos é bem básico. Tem outros jeitos de fazer, mas esse é o mais simples de todos, que é o... fica o cos liso, sabe? Sem nenhum detalhe, só os pontos mesmo. Você vai seguindo até o final. Quando você chega no final da sua carreira, aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, você poderia subir o último ponto alto aqui sem fazer essas 2 últimas correntinhas, mas ele ia ficar sem elas, entende? Ia ficar meio que feio depois e não ia ter esse auxílio das 2 correntinhas no final de toda a carreira. Só no começo ia ter, porque você tem que fazer para subir a carreira. Então é por isso que você faz, chega no último ponto, laça, faz o ponto alto, depois entra no buraco, faz metade do ponto alto no caso, entra no buraco de novo antes de terminar o ponto alto, pega, faz uma correntinha e depois tira tudo junto. Daí você vai ter 2 correntinhas e um ponto alto inteiro no mesmo lugar. E essas correntinhas vão servir de auxílio para você. E vai ficar desse jeito, olha. Que eu já fiz pronto. Esse cos aqui, com outro fio, é a mesma coisa que eu estava fazendo aqui e nos outros passos também. Só que isso daqui já está pronto. Olha que bonitinho. Aqui eu fiz 5 carreiras, não, 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras de ponto alto. Essa daqui é aquela carreira de pontos baixos. Você lembra que você tem que virar ao contrário? Deixa eu tirar aqui esse apoio. Quando você faz as correntinhas, olha, ele fica proporcional. Eita, peraí. Deixa eu organizar. Aqui, ó, toda a carreira, no finalzinho, tem as 2 últimas correntinhas. Em todas as carreiras. Do lado aqui, ó. Aqui tem. Aqui tem. Aqui também tem. E aqui também tem. Essa é a de 3. Que você faz para passar dos pontos baixos para a primeira carreira de ponto alto. Enfim, desse lado também tem, ó. Todos vão ter. E a gente vai usar essas 2 correntinhas para a próxima parte. Bom, mas é basicamente isso. Depois que você faz quantas carreiras você quiser de pontos altos, né? Porque quanto mais carreiras de pontos altos você faz, maior o seu cos vai ficar. Geralmente eu deixo com 5, 6 carreiras de pontos altos, porque eu acho que fica bonito. Não fica nem tão fino, nem tão grosso o cos. Que no caso é esse daqui, ó. Aqui o cos. Esse é o cos pronto. Aqui foram só 4 carreiras, olha. 1, 2, 3, 4. Aqui é a carreira de pontos baixos. E aqui é da finalização que eu vou explicar mais tarde nesse vídeo. Mas esse é o cos. É o que vai reto aqui, ó. Essa daqui é a mesma carreira. Ela faz uma curvinha por causa da parte de trás dos pontos. Mas é a mesma coisa aqui, ó. Vai seguindo por toda a volta da sunga. Essa é a parte do cos. Bom, após você terminar a quantidade de carreiras que você quer deixar o seu cos, você vai terminar aqui, ó, a última carreira, aqui, ponto alto, ponto alto, ponto alto, até a última. Daí ok. Você vai ficar desse jeito, ó,
sua agulha vai ficar assim. Qual a próxima parte agora? É você juntar o cos, fazer a junção do cos, que é pegar esse lado e costurar no crochê mesmo com esse lado, para que ele forme um crochê circular. Porque até agora a gente estava trabalhando só em crochê reto, que é o crochê que vai e volta desse jeito, né? Tipo, você vai e volta, subindo as carreiras, deixando esses lados aqui. Olha só. Agora a gente vai fazer ele virar um crochê circular, que é juntando as duas partes desse jeito. Daí, essa é uma parte que você pode escolher qual lado que você quer deixar para frente ou para trás. Se você quiser deixar uma parte, um dos dois lados, aqui ó, esse lado para frente, você vai ter que costurar ele assim, né? Você vai pegar e vai juntar essas duas pontas desse jeito. E vai costurar aqui para juntar os dois. Daí essa partezinha, essa cicatriz vai ficar para dentro da sunga quando você virar assim, entende? E aí essa daqui vai ser a parte de fora que vai ser mostrada mesmo da sua sunga. Se você quiser fazer o contrário, é só você virar tudo assim, ó, e costurar desse jeito. Daí a parte que eu mostrei agora vai ficar para dentro, porque você vai costurar aqui e quando você virar para essa cicatriz não aparecer, essa vai ser a parte de fora agora e não de dentro. Mas é, sabe, uma lógica bem simples de entender. Mas tá bom, qual parte que eu quero deixar? Eu prefiro deixar essa parte aqui para fora. Por quê? Porque a parte que o ponto baixo e a primeira carreira de ponto alto estão viradas para frente. Porque né, os pontos tem a parte de trás e a parte da frente, que é a parte mais bonitinha. Tipo, toda carreira ela muda. Aqui tá mostrando a parte de trás, porque né, eu tive que voltar com o crochê. Então a parte da frente dessa carreira é desse lado. Aí a parte da frente da carreira seguinte é na frente, porque eu tive que virar de novo, sabe? Essa lógica do crochê que sempre fica mudando quando você faz crochê reto. O lado do crochê não é no mesmo lado, porque você fica subindo as carreiras para que você possa, sabe, fazer. Então, como essas duas primeiras carreiras de pontos baixos e pontos altos ficam viradas para o mesmo canto, eu gosto de deixar essa parte inteira para fora, que acho que fica mais bonitinho os pontos altos do que do avesso. Olha só, do avesso fica assim os pontos altos. Eu prefiro essa parte, que essa parte fique pra dentro mesmo da sunga. E quando você for usar na pele, vai mostrar assim, que eu acho bem mais bonito. Então o que eu vou fazer? Juntar mesmo, ó, essa parte é a parte que eu quero que fique mostrando pra fora da sunga. Aí eu pego a outra ponta, na mesma direção, olha só, na mesma direção, e eu junto os dois. Ok? Daí, olha, tá juntado, tá junto, no caso. Aqui, na última carreira, para finalizar ela, eu vou fazer uma correntinha depois do último ponto alto. É aquele mesmo ponto alto que a gente fez, que foi metade do ponto alto, aí a correntinha para subir aqui e depois fechou junto com as correntinhas, sabe? Essa última carreira foi igual às outras. A diferença agora é que você vai fazer para subir só uma correntinha para finalizar aqui a parte do cos. Não, pera. Não, você tira essa correntinha, desculpa. Esse daqui é para contar do outro lado. Enfim, o que você vai fazer? Você vai pegar outra parte aqui do cos e vai identificar onde é que está o primeiro ponto alto. Esse primeiro ponto alto é mais fácil de ver daqui, ó, do avesso. Pera, tá do lado certo isso? Ué? E eu tava fazendo errado. Eu tava fazendo do avesso. Eita, eu não segui minha própria lógica, olha só isso. Agora sim tá certo, olha.
Bom, isso foi bom para mostrar que essa parte ela muda muito. Se você for fazer uma carreira, tipo assim, ao inverso, você tem que mudar a posição que você vai inserir a agulha, mas o conceito é o mesmo, que você vai ter que fazer isso, olha. Eu faço uma correntinha, aí depois eu tiro a agulha do ponto e vou procurar onde está o último ponto alto, que está aqui, ó. A cabecinha dele tá aqui. Então eu vou pegar por trás aqui dele. Olha, entrei. E aí eu puxo esse daqui pra dentro. Não, na verdade, você não precisava ter feito aquele ponto alto ou aquela correntinha extra ali. E eu acho que eu me perdi todo, né? Eu vou começar de novo essa parte. Ficou bem ruim. Bom, terminamos o COS. Fizemos todas as carreiras que nós desejávamos. Tipo assim, eu recomendo que você faça entre 4 a 6 carreiras. Porque não fica nem tão grosso e nem tão fino. Não. Recapitulando, para eu não me perder também. Você fez a quantidade de carreiras de pontos altos que você queria. Aí você terminou a última. Tá aqui, né? No último ponto. Aqui a agulha. Olha. Ok. Você pode tirar a agulha desse último ponto e deixar aqui paradinho. Você tem que decidir qual lado que você quer que fique para fora da sunga. Se você quer esse lado ou esse lado. Dependendo de como vai ser, é a forma que você vai juntar os dois lados agora. Então, eu quero que fique esse lado aqui pra dentro. Esse lado pra dentro e esse lado mostrando na sunga. Então, o que eu vou fazer? Pegar e juntar os dois lados. Essa é uma parte bem confusa, inclusive, mesmo. Por isso que eu tô me embananando todo, mas olha só. Essa é a parte que eu quero que fique pra dentro. Então, quando eu junto as duas pontas, assim, e costuro aqui com crochê, que é o que eu vou fazer agora, quando eu virar do avesso, essa vai ser a parte que vai mostrar da sunga. E por que eu escolho essa parte? É porque os pontos altos e a primeira carreira estão viradas para frente, porque o avesso delas é um pouquinho feio, sabe? E tem esse negócio de tem carreira que fica para frente, aí essa aqui para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Mas eu vou me guiando mesmo nessas primeiras aqui que eu acho mais bonitinho de se ver. Então o que eu fiz? Peguei e a parte que eu quero que fique para frente ficou desse jeito. Juntei as pontas dos dois. Ok. Virei aqui, né? Eu tava com o último ponto terminado da outra carreira. Então o que eu faço? Coloco a agulha de volta aqui, ó, no último ponto, e eu procuro qual foi o último ponto desse lado aqui. Eu viro assim para ver onde é que ele tá, e eu pego ele desse jeito. Entro nesse último ponto alto da mesma carreira, ó, eles estão na mesma carreira. Eu peguei ele. Daí eu laço a agulha, entro e faço um ponto baixíssimo aqui, só para juntar os dois lados. E uma correntinha. Após isso, a gente vai começar a trabalhar com aquelas correntinhas que ficam para fora, que eu falei que a gente fazia para usar depois mesmo e para dar mais uma estrutura aqui dos lados. Olha só. Cara, não acredito que eu errei de novo essa merda. Então o que eu vou fazer? Depois de já ter terminado aqui a última carreira, eu vou pegar e vou juntar na parte que eu quero que fique para dentro, as duas pontas. A parte que eu quero que mostre da sunga tá aqui, e a parte que eu quero que fique para dentro
tá por fora agora. O que eu vou fazer no próximo passo? Tiro a agulha daqui e vou no primeiro ponto alto dessa carreira desse lado e entro nele. Aqui, ó. Viu? Entrei bem em cima na correntinha do último ponto alto. Daí eu vou lá, coloco minha agulha na última parte aqui da outra carreira, puxo e puxo para dentro do outro, para juntar os dois, entende? E faço uma correntinha. Pronto, agora a gente pode continuar e nós vamos usar as correntinhas adicionais de todos os lados, de toda a carreira que tem aqui no finalzinho. A gente vai entrar nele, aqui nas duas correntinhas, de um lado, e nas mesmas correntinhas da outra carreira do outro lado. Entrar nela também, ó, assim. E aí você faz 2 pontos altos aqui dentro. Não. 2 pontos altos não, desculpa. 2 pontos baixos. Você pega, entra de um lado e na mesma carreira do outro lado você entra também. Não entra dentro do ponto alto. Você vai entrar nas correntinhas que ficaram sobrando. Você puxa, laça a agulha e puxa para fazer um ponto baixo. E nesse mesmo local, você vai fazer mais um ponto baixo. Assim. E vai ficar desse jeito, sabe? Olha só. Assim. 2 pontos baixos nas duas correntinhas dos lados. Uma coisa que você pode fazer é deixar eles bem apertados mesmo. Ó, eu vou aqui inserir do lado das duas correntinhas de um lado e na mesma carreira do outro lado, nas duas correntinhas também, ó. Vou inserir dentro delas. Pego, faço um ponto baixo, puxo bastante para ele ficar bem apertado mesmo. Não tem problema. E depois, no mesmo buraco, faço mais um ponto baixo. Olha só como vai ficando. Você vai seguir esse mesmo processo, pegando dos dois lados aqui, dos dois lados na mesma carreira, dos dois lados até o final. Essas 3 correntinhas são as maiores porque são as que ficam mais largas mesmo, que é aquelas primeiras que você faz. Mas você vai juntar da mesma forma com as correntinhas desse lado, aqui. Daí você vai fazendo até o final. Terminei, e eu sempre digo que essa parte é confusa mesmo. Ela não é difícil, porque você vai fazer só os pontos baixos. 2 pontos baixos em cada carreira, assim, puxando os dois lados, sabe? Vai ficar desse jeitinho aqui, bem bonitinho. Não é difícil, porque a única coisa complicada é você entender o que é ponto alto e o que são as correntinhas. Mas para você fazer os pontos é bem fácil depois que você pega a prática e consegue entender onde você está enfiando a agulha. Mas enfim, depois que você faz todos os pontos baixos, você vai seguir e fazer a finalização desse cos, que é, sabe, esse fio que fica para fora. Puxa ele e deixa aqui de lado. O que você vai fazer? Você vai entrar no primeiro ponto baixo da carreira desse lado e entra nele, ó, desse jeito. Deixa esse fio desse lado aqui para dentro e você vai entrar no primeiro ou no último, né? Enfim, ponto baixo dessa ponta aqui. Esse é o outro lado, ó. Esse é um lado, esse é o outro lado. Eles estão bem juntinhos agora porque a gente já colou os dois, as carreiras, né? Mas ainda dá pra ver aqui, ó, que esse era o primeiro ponto baixo. Então eu vou pegar, enquanto eu ainda tô aqui com a agulha, eu vou entrar nesse também. Olha só, desse jeito. E vou puxar e fechar todos os dois juntos com um ponto baixo, desse jeito. E aperto bem eles, assim.
Faz mais uma correntinha só pra garantir, por enquanto. Daí o col já vai estar pronto. Olha só como é que fica no final. Na parte de fora fica assim. E é basicamente isso. Depois que você fecha esses dois pontos altos dos dois lados do crochê reto para formar o crochê circular, e depois que você termina todos os pontos baixos do jeitinho que eu falei, pegando das duas correntinhas extras, né, que coloca dos dois lados da carreira, você vai, né, finalizar aqui nos últimos, que nem eu falei. Corta o fio, corta assim o suficiente, tipo uns 2 palmos. Corta. E para fazer o arremate, a gente só vai puxar o fio, ó, aqui certinho. E quando chegar a parte das finalizações, a gente vai costurar, vai emendar esses dois fios aqui por dentro, usando uma agulha menor de crochê, né, para pegar aqui por dentro, para eles passarem e ficarem bem apertadinhos. E depois a gente vai pegar a linha de costura, cadê? A linha de costura e a agulha para costurar os dois bem aqui na pontinha, pum, e ficar preso para sempre. Mas basicamente o cos tá pronto já. Olha só, depois que a gente acaba isso daqui, que é a parte de dentro, e vira para a parte de fora para ver como é que tá, olha como fica bonitinho. Eles bem apertados, ó. Eu gosto desse jeito que fica mostrando assim. Daí ok, essa daqui é a parte de cima do cos, onde a gente não precisa mexer mais nada aqui. E essa é a parte de baixo, onde a gente vai fazer a parte da bunda e a parte da frente no próximo passo. Mas olha só como é que já tá.